nós temos uma primeira pergunta bem interessante da Debbie USA. Ela pergunta o seguinte: eu sou cardíaca e vou fazer limpeza de tártaros, e como tomo amoxicilina, seria quantos dias antes e quantos dias depois? Né? Acredito que ela tenha falado isso, apesar de não ter escrito. Quantos dias antes e quantos dias depois? Então, Debbie, o que acontece é o seguinte, né? O uso da medicação preventiva, do antibiótico, realmente ele é muito importante para evitar complicações após procedimento, né? Principalmente em cirurgias endodônticas, onde existe a possibilidade daqueles germes da boca, os anaeróbios, os gram-negativos, as bactérias anaeróbias e gram-negativas, elas penetrarem então por alguma estrutura do seu dente, entrarem na corrente sanguínea e causarem um processo infeccioso inflamatório no seu coração. A gente sabe que uma das principais, não principais, mas é uma das complicações que mais apavoram o profissional de saúde, tanto o dentista quanto o médico, é uma miocardite bacteriana pós-procedimento dentário, né? E certamente, apesar da limpeza de tártaro ser um procedimento mais externo, mas o seu médico está sendo, o seu dentista, cirurgião dentista, está sendo bastante precavido para que seja aplicado uma terapia antibiótica antes de você então sofrer esse procedimento, entendeu, Débora? Então, o que é orientado é que justamente pelo menos 24 horas antes e 24 horas após o procedimento seja feita a medicação. Agora, lógico que isso vai variar muito de profissional para profissional, até porque vai depender da condição clínica do paciente, vai depender como é que está o estado da cavidade oral daquele paciente, se ele realmente teria um risco aumentado através da idade, através das comorbidades. Por exemplo, o paciente diabético, ele tem uma chance maior de desenvolver complicações, porque ele tem uma imunidade baixa, né? Paciente com imunodeficiências primárias e secundárias, uma secundária, por exemplo, uma deficiência secundária como diabetes, como eu havia falado, mas o próprio HIV. Então, um paciente com HIV, mesmo com controle de linfócitos CD4, CD8, também com carga viral adequada, ele tem naturalmente uma tendência maior de ter infecções. Então, vai depender muito de médico para médico, da condição clínica do paciente. No usual é 24 horas antes e 24 horas após, e também o tipo de medicamento que seria utilizado pode também variar, né? Porque eventualmente o médico ele pode acrescentar, além da amoxicilina, pode acrescentar uma outra classe de antibióticos, como os macrolídeos. E o macrolídeo, a azitromicina, por exemplo, que é um exemplo, a eritromicina, são medicamentos que acabam atingindo com maior frequência outros tipos de germes, como os anaeróbios e os gram-negativos, tá bom, Débora? Então, assim, vai depender muito da sua condição clínica, vai depender realmente do procedimento que vai ser feito, e certamente esses parâmetros eles vão ser avaliados para que o seu médico então possa tomar a conduta mais adequada em procedimentos odontológicos, como retirada de tártaros, e também procedimentos endodônticos, que é algo mais preocupante ainda, por assim dizer, tá bom? Muito obrigado, Debbie, pela sua pergunta. Excelente, excelente sua pergunta. Muito obrigado.